hoje, como vocês podem observar pelo título, nós vamos falar a respeito da oração e também do jejum. Sim. Por que não falar dessas coisas que o cristão de verdade, deveria conhecer e fazer o bom uso dessas armas que o Senhor deixou para cada um de nós usarmos. Só que tem muitos crentes que não conseguem fazer o jejum, não conseguem orar, não conseguem ajoelhar, não. O altar dele, o altar dela em seu lar está quebrado. Sim, está quebrado. Ou muitas vezes nesse altar tem outra coisa. Tem outra situação, tem outra coisa. E a pessoa ela não consegue orar, ela não consegue jejuar. Não é assim? E hoje a palavra vai falar a respeito disso. Do jejum e também da oração. Eu estou ajeitando aqui a luz enquanto o povo chega. Bom, eu acho que deu uma melhorada, né? Enquanto as pessoas vão chegando, tá? Eu vou aqui me ajeitando por aqui. É mais ou menos isso. Bom, acho que melhorou bastante. Tá mais agradável a luz, né? Dá pra pessoa ficar bastante tempo aqui. E aí, tá bem mais agradável. Tá bom. Vamos lá. O assunto de hoje é sobre o jejum e sobre a oração, e o capítulo é Mateus, o capítulo é o 6. Ontem, conversando com vocês aqui, eu tinha ficado alguns dias sem estar com vocês, e por conta disso eu falei que ia fazer uma ou duas live bônus, certo? Live bônus. Então, não foi combinado o horário, então eu tô vindo aqui assim de surpresa, né? Dado o que eu falei ontem, eu falei que eu ia buscar de Deus, e se Deus preparasse eu estaria aqui, né, com vocês, devido aos dias que eu fiquei ausente, né? Eu sei que não vai. Drica, Deus abençoe, obrigado pelo rato, Drica. Deus abençoe grandemente sua vida, filha. Tá bom? Deus abençoe. Eu tô aqui tentando acertar essa luz, né? Tô tentando acertar. Bom, deu uma melhoradinha. Não ficou 100% não, mas tá bom. Acho que ficou uma luz mais agradável para vocês, né? Tá bom, vamos lá. Deus abençoe, Drica. Né, que eu tô tentando ajeitar a luz para que vocês possam ficar aqui sem que canse as vistas tanto, né? Então, às vezes, dá trabalho ajeitar essas luzes aqui. Não é brincadeira, não. Tá bom, vamos lá. O assunto, Drica, o assunto de hoje fica em Mateus, o capítulo é o capítulo 6. A palavra de Deus, ela vai falar: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Bom, o que a palavra está falando aqui conosco aqui? Sindri, que é Mateus capítulo 6. Osmar, Deus abençoe, seja bem-vindo. Então, Osmar, Adelino, Maria, já, Deus abençoe. Tá bom? Mateus, evangelista oficial. Deus abençoe, seja muito bem-vindo, tá bom? Deus abençoe. É uma honra receber um evangelista como eu.
Eu também sou evangelista também, tá bom? Tá bom, vamos lá. A palavra está falando, e quando orares, não seja como os hipócritas, ou seja, ser hipócrita está acima do mentiroso. Hipócrita não é qualquer pessoa, não é qualquer tipo de pessoa, não. O mentiroso, ele mente por costume, mente por vício, mente para não morrer, mente para não ser pego na infração, mente por medo. Esse é o mentiroso. Esse é o mentiroso. Mente por medo, mente para não apanhar, mente para não morrer. É o mentiroso. Agora o hipócrita não. O hipócrita, ele vive da mentira. Tem uma diferença. O hipócrita e o mentiroso. A pessoa vai achar que o mentiroso é como o hipócrita. Não é. O mentiroso é mais cara de pau. Ele está acostumado de tal forma que você olha na cara dele, o que ele fala é uma verdade. A máquina de mentira nem acusa, porque ele viciou, ele fez uma vida, ele se vestiu da mentira, ele é um hipócrita. Ele te convence, a fala dele já não é mais uma mentira, é sólida, é uma inverdade sólida, é uma mentira com uma verdade. E você compra porque o argumento do hipócrita é muito forte. Muito forte. Diferente do mentiroso. O mentiroso não é sempre a mentira. Você olha na cara dele, você está vendo que está mentindo. Aí você às vezes até passa um carão. Se for um menino, uma menina, mas rapaz, você está de mentira. Você olha nos olhos, você percebe. O hipócrita não. O hipócrita, ele te abraça, ele te beija, ele senta na mesa com você, faz projetos contigo, está no mesmo escritório, no mesmo trabalho, na mesma sala, no mesmo serviço, na mesma casa, é o hipócrita. Na mesma festa, bebe do teu copo, mete a mão no teu prato, o hipócrita. O hipócrita, ele está entre o mentiroso e o traidor, ele está ali no meio ali. Ele está no meio. Então a palavra está falando. Quando você orar, não seja um hipócrita. Porque mentir para Deus não tem jeito. Não tem jeito de mentir para Deus. Mas tem como você se colocar como um hipócrita diante de Deus. E diante das pessoas. Tem como você fazer isso. Ainda que Deus esteja vendo a tua hipocrisia, todavia, tu vai vender o teu peixe. O teu peixe é o peixe da mentira. É o peixe da hipocrisia. É de dizer, eu sou sem ser. E ter argumento fortíssimo para provar que é sem ser. É o verdadeiro 171 cristão. É o hipócrita. Ele sabe vender o peixe dele. Eu poderia dizer que ele é um falso profeta, mas ele não é. Ele não anda por aí profetizando. Ele anda por aí argumentando. Argumentando, se mostrando de crente sem ser, fazendo o que é sem ser, andando junto, perto, convivendo, mas tendo uma vida de mentira. É como uma sepultura caiada. É o hipócrita. Ele não é mentiroso. Se você for falar para ele, ele te desmente, porque ele assumiu a hipocrisia. Ele vive da mentira. Deveria chamar a polícia para ele, para ela. A polícia, chamar a polícia e falar, olha, isso aqui é um 171 cristão.
Ele não é só mentiroso, não. Ele vive da mentira, é um hipócrita. Então ele é 171. Segundo a lei, se você for pesquisar, você vai ver, ele é 171. A palavra vai falar. E quando orar, não seja como os hipócritas, por se comprazem em orar em pé na sinagoga. Eles querem ser vistos. E nas esquinas, eles querem aplausos. Eles querem aparecer. Eles querem, sabe, serem venerados. Eles querem estar por cima do povo. Querem mostrar uma coisa que eles não são. Mas eles vendem bem essa imagem para nós, que somos os pequenos. Porque imagina você, quem pode estar numa esquina, fazendo o que essa pessoa faz. Falar de esquina é de falar do cara, da mulher amostrada, do homem amostrado. Porque quem é de verdade não anda se mostrando. Quem é de verdade está aqui, ó. Irmão, tu tá falando de oração? Tô falando de oração. Estou falando de oração já há muito tempo. Estou falando sim de oração. Estou falando de oração. Não estou falando de jejum ainda não. Mas eu vou falar. É que o assunto ele é profundo. Muito profundo. E nós vamos buscar aqui, ó, as raízes desse assunto. Nós vamos se aprofundar. Vamos mergulhar. Com todo cuidado para nós não nos afogarmos. Não é assim? Porque eu sei que a palavra de Deus, ela corrige quem prega e ela corrige quem ouve. Então nessa hora eu clamo a Deus que o Senhor tenha misericórdia de mim e de vocês. Tá bom? Vamos lá. A palavra vai falar. Nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A oração, ela foi instituída para ser feito no secreto do teu quarto, no secreto dos montes. Foi lá que o Senhor estabeleceu essas coisas aí. Secreto, é você e Deus, dentro do teu banheiro, dentro do ônibus, andando de bicicleta, andando na rua. É você e o Senhor. Mas nessa situação aqui, são pessoas que querem ser mais santas do que eu e você. Querem ter mais honras, mais honrarias do que eu e você. Elas não querem ser vistas só para aparecer, não. Elas querem ser vistas para serem cumprimentadas, para serem ovacionadas, para serem honradas. Para a gente passar a falar, ô fulano, como você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Não, sim, você não. Você é puro chum, você é cristão, você é mulher. A palavra está falando que nessa hora, nesse momento, o galardão deles, eles já receberam. Mas, irmão, que galardão? O cara é amostrado, a mulher é amostrada, a mulher é assim, o homem é daquele jeito. Fazem as coisas para as pessoas verem. Mas aí o que acontece? A palavra vai falar que aí a pessoa já recebeu o galardão. A pessoa está orando, está fazendo a coisa que é para Deus, é verdade. Mas ali diante de todas aquelas pessoas, simplesmente para ser visto, e não porque Deus está pulsando, não porque Deus está falando, Deus está mandando. E ainda que se mandasse fazer, orar, não seria em uma esquina. O Senhor está falando, não seja como eles. Não seja como eles. Façais tudo com entendimento. Fazer tudo com entendimento.
Porque nesse momento eles já receberam o galardão. Eles não estão orando em secreto. Eles estão orando na cara de todo mundo, estão fazendo na cara de todo mundo. Ali já receberam o seu galardão. O galardão é o elogio. É a batidinha nas costas. Não, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é uma menina de Deus, um menino de Deus. Ali já recebeu o galardão. Porque fez para o mundo, fez para as pessoas. Não fez para Deus e por Deus, foi para as pessoas, para ser visto. Então o Senhor falou, já recebeu o teu galardão. Teu galardão é os elogios, é o tapinha nas costas. É isso que a palavra está falando. Então quando orar, tenha a maneira certa, a maneira correta. E a palavra vai falar. Noberto, seja bem-vindo, Noberto. Muito bom, Drica. Deus abençoe pela cortesia cristã. Tá? Muito obrigado mesmo, Noberto. Seja muito bem-vindo, tá bom? Receba essa cortesia cristã da parte da Drica Torres, tá bom? Tá te recebendo aqui nessa live aqui, nessa humilde live, nessa pequena célula virtual, tá? Onde nós buscamos o Senhor. Seja muito bem-vindo, tá bom, Noberto? Deus abençoe, viu? Tá bom, vamos lá. A palavra do rei ainda diz: pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Claro, eu estou fazendo as coisas para ser visto, para ser vista. Então, naquele tapinha nas costas, naquela ovacionada, naqueles aplausos, naquele, não, você é mulher de Deus, ali tu já recebeu o teu galardão. Porque a pessoa fez com o intuito de ser visto, de ser vista. Então ali tu já recebeu. Mas quando nós fazemos, impulsionado pelo mandar de Deus, pelo Espírito, a recompensa, ela vem. E não vem em forma de tapinha nas costas, não. É bênção sem medidas. Porque o Senhor te enviou, tu foi e fez. O Senhor mandou, tu foi lá e praticou o que Ele fez, o que Ele pediu. E nisso haverá pagamento. Os discípulos perguntaram: o que nós ganhamos fazendo, te seguindo? O Senhor disse: 100 vezes mais nessa vida. E no final, vida eterna. Então o Senhor está falando 100 vezes mais, Ele está falando de uma porcentagem. De 1 a 100. Ele não falou 1, Ele não falou 2, Ele não falou 3, Ele não falou 4. Ele falou o todo. O Senhor é por completo. A bênção é completa. Então Ele disse 100 vezes mais. Para aquela e para aquele que pratica a boa obra, pensando em agradar a Deus, querendo ser visto por Deus. Ainda que ninguém está vendo o teu trabalhar, o teu fazer, o teu falar, o teu caminhar, o teu esforço. Todavia, o Senhor que está em oculto, Ele está vendo tudo. E em público, Ele irá te recompensar. Ah, mas ninguém está vendo. Deus está vendo. Faça com amor, faça com carinho, com desprendimento. Dê importância. Ah, mas é pouco. Mas foi Ele que preparou. Abrace. Abrace. Ele é poderoso de fazer do mínimo muito na tua vida. Não foi Ele que preparou? Abrace com força. Ah, mas é injusto. Mas espera aí, quem preparou não foi Ele? Abrace. Trabalhe para Ele, faça para Ele. Foi Ele que preparou? Então Ele é responsável por você nesse lugar, nesse cenário. Faça para Ele, faça por Ele. Não espere reconhecimento de ninguém. Espere de Deus. É Ele que te impulsiona. É Ele que faz você ir para frente. É Ele que faz você fazer. Pois continue e não espere nada de ninguém. Porque a recompensa vai vir do alto. Você não está esperando tapinha nas costas de ninguém. Você não está esperando tu aquilo, tu isso. Está esperando de Deus? Pois espere. Está esperando bem. Então tua bênção vai chegar.
Não espere reconhecimento de ninguém. Espere de Deus. Ele tem o melhor para você. Ainda que o tempo esteja passando, mas o tempo está na mão dele. A hora, o momento, os minutos, os segundos está na mão dele. Ele é atemporal. Ele trabalha no teu hoje, olhando o teu amanhã. Nisso eu sinto que o Senhor está pedindo para alguém aqui: tenha paciência, calma. Calma, tenha paciência. Não esgote tuas lágrimas olhando para o relógio, olhando para o tempo. Não esgote tuas lágrimas. Não esgote elas olhando para o relógio, para as semanas, para os meses. Não esgote tuas lágrimas com isso. O tempo é meu, não é teu. A hora é minha. Eu não trabalho com teu relógio. Eu não trabalho com teu calendário, não. Eu sou atemporal. Não trabalho com nada disso. Se eu quiser, eu trabalho lá no futuro. Lá no futuro a teu respeito. Quando tu chegar lá, vai estar tudo preparado a teu respeito. É só chegar e desfrutar. Para de tanta preocupação, para de ficar ansiosa, ansioso, se entristecendo, tendo choros involuntários, se angustiando, entrando em aflição. Para com isso. Tua hora, teu momento vai chegar, calma. O que é teu está na minha mão. E no tempo certo eu coloco na sua. E eu estou trabalhando a teu respeito. Para com isso. Para de agonia. Como os avós falavam antigamente, deixa de ser sangria desatada. Ou desatado. Para com isso. A palavra vai falar. Mas tu, quando orares, entra no seu aposento. Você percebeu que no primeiro versículo o Senhor tratou a coisa no plural. Não façais como eles. Agora, nesse segundo, ele diz: mas tu. Então ele vai tratar pessoal, no singular, com cada um que está aqui. Mas tu, é você mesmo, sou eu. Mas tu, é no particular, é no profundo, é no oculto. Não adianta você olhar para o lado, é com ele, é com ela, não é comigo não. Mas tu, não adianta correr, fica aí. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto, ponto, vírgula. O que significa isso aí? Ponto, vírgula, eu já expliquei, né? Para, respira e olha por trás da frase, vê lá o que tem lá, tem a visão, clama a Deus. O Senhor está falando, mas tu, Ele tá te chamando para um particular. Depois ele fala de aposento. Aposento, está pensando que é a casa inteira? Aposento não é a casa inteira, não. Aposento é o local aonde você tem relação com o esposo, com a esposa. É onde você tem intimidade com teu cônjuge, é o aposento. O Senhor está falando, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. O Senhor está falando de ter intimidade com Ele. Você se
se despe diante de um homem, tira a roupa diante de um homem e não tem pudor, por prazer, tira a roupa diante de uma mulher, não tem pudor, por prazer, não se dá o trabalho nem de apagar a luz, porque você se sente bem de olhar a imagem que está diante de ti. O Senhor está falando de relacionamento espiritual. É como? É você se despir dessa casca e se mostrar com todas as falhas, com todos os erros, com todos os acertos, a carne nua, diante do seu Deus, seu esposo, e dizer a ele, ou mostrar melhor, as suas imperfeições. Porque não há mulher que, sendo criança, adolescente, crescendo adulto, nunca tenha caído, se machucado. Que não tenha em seu corpo as expressões dos erros e acertos, das quedas e dos levantes. E quando nós nos despimos na particularidade do nosso aposento, o Senhor passa a nos conhecer. É nos nossos traumas de infância, é na nossa perca, é na nossa queda, é nas nossas falhas, nos nossos erros, nos nossos acertos. Essa é a relação no aposento. Ninguém tem vergonha nem de ir para um estranho, para dentro de um quarto, fazer sexo. Mas tem respeito a ponto de largar Deus de lado, porque respeita a Deus. Não quer mostrar suas falhas para Deus, mas mostra seu corpo nu para uma mulher, para um homem. Nós estamos falando de oração. Oração fala de relacionamento, fala de confissão, fala de abertura, fala de se despir. É de andar nu no paraíso da consciência, como Adão andava. Nesse paraíso aqui, é de não ter pudor, é de se mostrar na virada das coisas. Lá era na virada do dia, mas agora é diferente. O paraíso da consciência é aqui, onde ele repousa, é onde ele desce para conversar. Norberto, cadê você? Drica, cadê você, Drica? Ah, o marido que tu me deu, a mulher que tu me deu. Não, senhor, sou eu mesmo. Eu sou o problema. Eu tenho dificuldades, senhor, me perdoa. Trabalha no meu coração, trabalha no meu entendimento. A oração não é para arrumar culpados ao meu chefe, ao meu trabalho. É que eu ganho pouco, é a mulher que tu me deu, é que esse filho, é que aquela filha, é que o vizinho, é que não sei quem. O Senhor já sabe tudo isso. Se verdadeiramente você está se relacionando com Deus, você tira suas vestes sem pudor e se mostra para o seu amado, para o seu esposo, para o seu rei, sem pudor, sem vergonha. Todas as marcas, todas as manchas, todas as fissuras na tua armadura, no teu entendimento. Senhor, eu sou fraco. Eu tiro a roupa diante de uma mulher. Eu estou me despindo de mim agora diante de ti. Eu não me mostro para os meus amigos, para as minhas amigas, para o meu pai, para a minha mãe. Eu não me mostro para a minha esposa e para o meu esposo, eu não me mostro. Mas eis-me aqui no meu aposento. Eu estou despida diante de ti agora. E te pedindo por caridade que o Senhor me suporta. Me suporta as minhas marcas, as minhas manchas, os meus defeitos.
Me ajuda. Me coloca de pé. Num aposento, em um relacionamento, sempre há uma conversa, uma boa conversa, um bom entendimento, para que os dois possam andar junto e ter uma vida plena junto. Com Deus é como? Estou falando de oração. Falar de oração é falar de andar junto. É falar de sempre estar se conversando, botando o assunto em dia. É oração, é relacionamento. E é lá no aposento. Não está falando de igreja, não está falando de monte, não, está falando lá no teu aposento. É de você ter um relacionamento com Deus. Na hora da coisa biológica, do sexo, e muitas das vezes é só biológico. É só biológico, não tem amor, não tem paixão, não tem nada. É só biológico. E a gente se relaciona e gosta do que estamos fazendo. Nem que a água depois não limpe o que nós fez, mas nós fazemos. Porque a carne tem necessidade. E o espírito, ele tem o quê? O espírito, ele tem fome de quê? Esse espírito que está dentro de você, que você diz, eu acordei com o pé esquerdo. Você não acordou nada com o pé esquerdo. Você acordou com falta de Deus. Você acordou com falta de se relacionar com teu esposo, com o Espírito Santo. Você acordou com falta. Você acordou com teu tanque vazio da unção, do azeite que desce do alto, da busca, da entrega. Você não acordou com o pé esquerdo nada? Você é um homem ou mulher, apesar de fraca, espiritual. Você não é do mundo. Você pode estar andando nele, mas você não é dele. E você sabe disso, você sente isso. Dados os lugares que você entra, os lugares que você chega, você sente um incômodo. Você sente a coisa negativa. Porque você deveria ser um ser pleno, de luz. Mas até aqui, a sua luz está opaca, está fraca. E as trevas tentam te envolver nesse mundo de ilusão, onde muitos já se entregaram. Mas existem aqueles que ainda lutam. Apesar de fracos, estão lutando com poucas forças, quase na UTI, ainda estão lutando. Estão querendo ficar de pé. Está aqui a palavra para te erguer, para te colocar de pé, para te perdoar, para te dar mais uma oportunidade, para te dar mais uma chance. Wilson, seja bem-vindo, Wilson. Noberto. O Wilson. No final eu vou estar orando, tá bom? No final eu vou estar orando por vocês aqui, tá? Tá bom. A palavra vai falar. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Algumas traduções vão dizer, entra no teu quarto. E fechando a tua porta, entra na intimidade com Cristo, fechando a porta. O que um quarto representa? Sossego, paz, intimidade. É restringir o mundo à tua volta, lá fora. Da porta do teu quarto para dentro é você e a pessoa que você ama. E o Senhor está falando, quando orar,
Entra no teu quarto, no teu aposento. Fecha a porta. Deixa tudo mais lá fora. Esquece tudo. O que vive lá fora? O que existe lá fora? Esquece tudo. Porque quando se está em cima de uma cama fazendo sexo com a pessoa que você ama, você vai falar de quê? Preciso de um carro, mulher. Está naquele momento, no ápice. Eu preciso de gasolina. Preciso de uma porta de emprego. É disso que você vai falar? Quando você está lá se relacionando? Ah, eu preciso de remédio, eu preciso daquilo, eu preciso... Quando está se relacionando lá dentro do quarto, fala disso? E se relacionando com Deus, vai falar de quê? Estou falando de oração. Fecha a porta do teu quarto. Imagine que um homem ou uma mulher, quando fecha a porta do quarto, o que vai acontecer lá dentro? E tudo que está lá fora, você traz para dentro, para cima da tua cama? Se tu trouxer, eu vou te falar, tu vai se separar. Se tu trouxer tudo que está lá fora, para o teu relacionamento dentro do quarto, você não vai durar com essa pessoa. Dentro de quarto não se deve levar problema, não deve levar assunto. Ali no quarto nós falamos de intimidade. Tentamos esquecer tudo que está lá do outro lado da porta. Olha o que o Senhor está ensinando aqui, rapaz. Parece até que Ele não está ensinando só a orar. Ele está falando de intimidade. E não é só intimidade com Ele. Eu penso que Ele está falando de um ensejo. E matando 2 coelhos com uma cajadada só. Porque Deus não é bobo. A maioria dos problemas começa na cama. E por que Ele leva a oração para dentro do quarto? Você chega nas casas, os lares destruídos. Aí a pessoa fala, vou orar com você. Gracinha. O problema está lá no quarto. Está lá no meio do casal. Tem nada a ver com demônio. Tem nada a ver com espírito. O problema está lá na cama lá. Está no coração dos dois o problema. Tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com espírito. O espírito está longe dali. No meu entendimento, no espírito de discernimento, clamando o dom do céu, vou morar lá naquele quarto lá. É assim que eu faço nas visitas. Já levo a equipe para dentro do quarto. Eu vou orar lá naquela cama lá. Pô, que isso? Cama de 4 mil reais, 3 mil reais, o assento lá da parede, 1.000 conto, 700 reais, só a parte que fica na parede. Para eles chegarem lá e ficar grute com grute, virado. Que é isso aí? Tá de gracinha? Grute com grute. Cama de 3 contos, 4 mil. Com massagem, com imã, mola ensacada. Que é isso aí? A palavra vai falar que o teu leito ele tem que ser imaculado. Dizer leito imaculado significa que ele tem que estar em ordem. Mas se o leito não está em ordem, a casa vai estar? Se o leito não está em ordem, a família vai estar? Ou se as 2 colunas estão abaladas, não precisa nem sanção de roubar o Coliseu. Os 2 mesmo derruba, acaba com a família, destrói uma família. Os 2, não precisa diabo não. Os 2. Porque a mulher é uma coluna, o homem é outra coluna. Se tem um problema nele, já era. A família vai se destruir, vai se dizimar. Vai haver ruptura, vai haver separação. Irmão, tu tá falando de oração? Tô falando de oração. Lúcia Silva, seja bem-vinda. Deus abençoe, filho.
Poxa, só Deus pode te pagar, Drica. Deus abençoe, viu? Muito obrigado pelos comentários, Norberto. Mostra que você é uma pessoa esclarecida, que está prestando atenção no assunto. É isso aí, Norberto. Deus abençoe. A sua comunhão traz as palavras que o Espírito Santo coloca na minha boca. Porque nós somos um corpo. E o Senhor é o cabeça aqui. Nessa comunhão, o Senhor traz as palavras para ensinar o seu povo. Não o que eu quero falar, o que vocês querem ouvir, mas o que Ele quer falar pela comunhão do povo dele. O povo de Deus é sábio. Então, muito obrigado por essa empatia aqui na rolagem, de poder estar me ouvindo e compreendendo, né, e sendo recíproco aí nas respostas na rolagem. Muito obrigado mesmo, Drica, sem palavra, e Lúcia, sem palavras, tá? Deus abençoe, tá bom? Muito obrigado. A comunhão tá boa, viu? Segura na comunhão aí, pô. Que não tem brincadeira não, tá? É sem massagem mesmo, tá bom? Não tem medo não, viu, Norberto? Eu sou assim mesmo, viu? Tá? O povo aqui já me conhece, a Lúcia, a Drica e outros mais já me conhecem. Eu sou assim mesmo, tá bom? Tá? Deus abençoe. Fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Beber uma água aqui, que o assunto hoje tá bom. Irmão, você tá falando de oração, palavra estranha. Irmão, o senhor está falando de oração? O que você acha? Falar de oração é falar de intimidade. Se você não sabe o que é intimidade dentro do seu quarto, se você não sabe fechar uma porta, entrar para dentro e ir lá fazer o que tem que ser feito, então você não sabe, não entende intimidade como você pensa que entende. Você entende de assuntos biológicos, de ter comichão na tua carne, de ter necessidade de ter que fazer. Mas eu estou falando de intimidade. Intimidade de verdade você não precisa nem fazer. Só de estar perto, de estar junto, conversando, você já está tendo intimidade. É uma comida bem feita, uma roupa com cheiro de flores, uma cueca com cheiro de flores. Você já está tendo intimidade. Você pensa nela, ela pensa no cara. Tem hora que não precisa nada. Ele chega com aquela coisa ridícula dentro de casa. Ridículo. Num pedaço de papel de pão. Fala aqui, ó, Tó, é pra você. Aí ela tenta olhar pra cara dele, pra ver, né, o quanto ele tá constrangido por estar trazendo aquele presentinho daquele jeito. Ele vira a cara e dá uma de bruto, de cavalo, mas tá tudo ali. Sem palavras, tá tudo ali naquela coisa ali horrorosa. Tá ali um sentimento que ele não teve coragem de falar. E alguns não têm coragem de entender. É bruto, é cavalo. Ela, 5 minutos é pouco, é 1 minuto. Ela não roda não, ela voa. Eu tô falando de... Irmão, tu tá falando do quê, filho de Deus? Eu tô falando de oração. Mas essa oração aqui fala de intimidade. O Senhor tá falando, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Espera aí, vamos raciocinar aqui. A porta já está fechada,
Todos que estão de fora sabe que ali é um lugar de intimidade. Ninguém pode entrar sem bater. Será que eu já estou no secreto? Por que o Senhor está falando? Feche a porta do teu aposento e ora em secreto. Como é que se ora em secreto, gente? Você já fechou a porta do teu aposento. Agora tu vai abrir o bocão, gritando: ó Senhor, ó Pai, que tá e tudo mais. Como que ora em secreto, depois de fechar a porta? Não é porque você fechou a porta que você está em secreto. Em secreto é fazer a tua oração aonde só o Pai vê. Ele não ouve, ele vê. Em secreto é aqui, ó. Fechou a porta do quarto, ainda não é secreto. Secreto é quando você dobra o joelho e você abre tua oração e termina orando aqui. Isso é secreto. O teu inimigo, ele ouve. Ele ouve. Ele pode tentar adivinhar, mas nunca que vai saber. Ele não é onisciente. Ele não tem essa qualidade. Isso é a oração em secreto. É a oração que só o Pai ouve em secreto. O Senhor está falando que essa qualidade só quem tem é Ele. Porque Ele diz, a oração que você ora em secreto, o Pai vê e te recompensa em público. Fecha a tua boca. Para de orar em voz alta. Porque Ele está de olho na tua oração. E está vindo bloquear suas bênçãos, fazer você errar, para não receber o que você pediu. Faz a tua oração em silêncio, em secreto. Fazer em silêncio é uma coisa. Fazer em secreto é outra. Aonde há silêncio não há som, não há palavras. Não há nem pensamento, porque é um silêncio. Não interessa se é na cabeça ou é na boca. Mas fazer em secreto é a oração que é feita onde só o Pai entra, só o Pai vê. Então entendamos isso aí, que fechar a tua porta, ou qualquer outra porta, não é orar em secreto. Orar no monte não é orar em secreto. Orar dentro do banheiro não é orar em secreto. A recomendação é essa, fecha a tua porta. Alguém vai falar, poxa, mas irmão, e se eu não estiver num quarto? Que porta eu vou fechar? Que ambiente de relacionamento eu vou ter que fazer, que ter, que estar, que criar, para poder manifestar tudo isso que a palavra me pede? Vamos lá. Intimidade com alguém você tem na rua, num restaurante, numa situação de uma reunião social, num aniversário, num casamento. É de mão dada, é falando no ouvido porque o som está muito alto. Tudo isso é intimidade, porque não é qualquer um que vai falar no teu ouvido, tem que ser íntimo. Então tu pode fechar a porta assim, em qualquer lugar. Em secreto tu pode orar. Dizer fechar a porta é deixar de fora tudo aquilo que te separa dessa relação plena. E não interessa onde tu esteja, é fechar a porta. Fechar a porta. Mas irmão, aí não é. Ele não falou que aí não é
Casa. Quarto. Você tem que entender uma coisa. Que você também, espiritualmente falando, é uma casa. Você é uma casa. É uma casa de vários cômodos. E nesse cômodo aqui, ó, é que você deve fechar a porta quando você estiver fora da tua casa. Da tua casa física. Você fecha a porta aqui, ó, daqui de fora. De tudo isso aqui que está aqui fora, você fecha a porta aqui. E vai falar com seu Deus aqui dentro. Em particular. No silêncio, no secreto. Você está cara a cara com a pessoa, mas está orando em espírito. Isso é secreto. Está cara a cara com o problema, mas está aqui, ó, no secreto orando. Oi. É a Dani. Oi, Dani. Deus abençoe, Dani. É a Dani com um N, né? É, porque tem a Dani com 2 N's. Tá bom, Dani? Fique à vontade. Deus abençoe, tá bom? Seja muito bem-vinda. Então, quando a palavra está falando aqui, entrar no seu quarto, entrar no quarto, fala de criar uma atmosfera de relacionamento, uma atmosfera de busca, uma atmosfera de entrega. E não interessa se é dentro do quarto ou na empresa, lá dentro do banheiro, ou em algum outro lugar qualquer. Você é como uma casa, espiritualmente falando. É a casa, morada do Espírito Santo. E essa relação pode se dar até em cima de uma bicicleta, você indo para o trabalho. É fechar a porta para tudo que te incomoda aqui fora. E no secreto aqui, da tua consciência, começar a conversar com Cristo. Começar a falar com Ele. Você faz isso com o teu cônjuge. Você faz isso com o seu namorado, com a sua namorada. Você se relaciona assim, na intimidade. E nem sempre, para ter intimidade com alguém, é preciso ir para a cama. Nem sempre é necessário ir para a cama. Porque intimidade está nas pequenas coisas também. É falar no ouvido, é falar olho no olho. É se conversar, se relacionando com palavras. Isso fala de intimidade. Mas tem pessoas que já não se conversam. Casais que já não se falam mais. Casais que já não olham mais no olho. Casais que já não se cheiram, não se sarra. Irmão, tu tá falando de oração? Tô. Eu tô falando de oração. Eu tô falando de oração. Mas não tem como falar de oração sem falar de relacionamento. Porque como o Senhor fazia antigamente, trazia parábolas para explicar coisas espirituais. E é o que eu estou fazendo. Eu estou mesclando tudo isso. Relacionamento a dois, dentro de um quarto, na cama, sexo, tudo. Com a busca do indivíduo a Deus. A entrega. A pessoa tem coragem de se entregar para um homem. Pô. Tira a roupa toda. Ele tira a roupa toda. Nem liga se é manco, se é isso, se é aquilo. Ela também não está nem aí. Ela quer sentir e se doar. Porque biologicamente todos nós precisamos. E como que é a relação no secreto, porque ninguém faz essas coisas na rua, com Cristo? É uma entrega sem pudor, sem máscaras, sem mentiras, sem ocultar nada naquele cômodo da sua consciência, lá na recâmara, como diz a palavra. É sem medo.
Nada de respeito. Para com esse negócio de respeito. Deus não quer teu respeito. Ah, eu respeito. Eu não vou para a igreja porque eu respeito as coisas de Deus. Eu respeito e eu não gosto. O Senhor não quer teu respeito. O Senhor não quer teu respeito. Ele quer teu amor. Você dá para entender isso? Irmão, tu está falando de oração? Tô. Como é que é um relacionamento que você conheceu o cara ontem, mas o teu físico, o teu, sabe, eu não estou falando com criança, não. Não tem criança aqui, não, essa hora, não. A pessoa faz, se arrepende depois. Tem relação que a mulher, o cara faz e se arrepende depois. Nem a água limpa o que restou. Só a consciência daquele jeito, atravessada. Porque a carne da pessoa não suporta. Não suporta ficar sem. E como que é com Deus? O espírito, será que suporta ficar sem falar, sem se relacionar com Deus? Ou há de definhar, de ficar anorexo, de acabar morrendo e te levando? E como que um espírito leva a pessoa a pique? O espírito seco, sem se relacionar com Deus. Ele tem ansiedade, ele tem depressão, ele tem angústia, ele tem pânico, tem medo. Ele tem várias incertezas. Ele é desequilibrado. Porque não tem azeite. É um espírito sem azeite. É um espírito sem estrutura. E a alma entra em pânico. A alma é a cabeça da pessoa. Se o espírito está pronto, a alma, que é a cabeça, ela não padece. O espírito está pronto. Como é que uma alma vai padecer? A alma é a cabeça. O camarada estuda 3 anos aí para lecionar dentro de uma sala 3x3, R$300. Para te ouvir por 15 minutos. Você olhar para o olho dele e ficar falando, ele não te fala nada. Só fica lá escrevendo, olhando para o teto. Você falando mal do teu esposo, da esposa, dos filhos, é sempre isso, do pai, da mãe. Sendo que todas as respostas estão no espírito. Se ele estiver forte, ele te coloca de pé, te dá condição de perdoar teu marido, a tua mulher, teus filhos, de abraçar, de ter mais afeto, mais amor. Porque teu espírito está pronto. O espírito pronto, ele tem vários dons. Ele é tolerante, ele é pacificador, ele é benigno, ele é caridoso. Esses são os dons do espírito. Mas a pessoa não leva o espírito para comer, para se relacionar com Deus, mas leva para se relacionar com uma mulher, com um homem. E às vezes que conheceu ali, numa balada, num negócio qualquer e tal. O cara nasceu ontem, eu estou me relacionando com ele. O Senhor vem desde a eternidade, querendo estar comigo, com você. Pagou o preço por você. E esse cara aí pagou alguma coisa? E essa mulher aí pagou alguma coisa? Mas você não tem pudor nenhum de se mostrar para ela, de se mostrar para ele. Tá falando de oração, irmão? Tô. Falar de oração é falar de relacionamento. É falar de entrega, é falar de abertura, é falar de não ter pudor, de sair se mostrando. Eu sou assim. Senhor, tu me aceita? Me perdoa. Como é que é um relacionamento? Eu vou me separar dela porque ela estourou meu cartão? Ela errou. Eu vou me separar. Porque, apesar de sermos crentes, de vez em quando ele dá uma... Chegou em casa e tal, não, eu vou pegar minhas malas, vou embora, eu vou te largar. Que relacionamento é esse aí?
Fala para mim, não tem perdão, não tem nada. Como é que vai viver? Não vive, pô. Ninguém é perfeito, poxa vida. Então, se a pessoa tem um espírito equilibrado, ela tolera, tem perdão, tem tudo. É pacificadora. Poxa, isso aqui de vez em quando dá quebra-cabeça, esse negócio de fazer isso aqui. Bem, agora deu certo. O espírito, ele tem vários talentos, ele tem vários dons. Vários dons, vários talentos. Serve para muita coisa. Se você tem um espírito forte, entendeu? Você se relaciona melhor com o seu cônjuge, com as pessoas, você é tolerante, você libera perdão, você não é iracunda. Porque do mesmo jeito que o espírito tem talento, tem dom, a carne também tem. Ela gosta de glutonaria, ela gosta de bebedice, ela gosta de mentira, ela gosta de encrenca, ela gosta de tudo que é ruim, ela tem dom. Se você não se relaciona com o Espírito Santo, não tem intimidade com ele, não ora, não busca ele, como é que tu vai se fortalecer? Tua carne, ela vai te derrubar. Tua carne, ela não aprendeu a gostar, não. Tem que entender isso. Ela nasceu gostando. Deus abençoe, Drica. Ela nasceu gostando. Não foi você que aprendeu a gostar do pecado, não. Você não aprendeu isso. Você nasceu no pecado. Entenda isso. A tua carne, ela já tem os gostos dela. Não adianta você ficar selecionando. Eu vou gostar disso, tá? Eu vou gostar daquilo. Eu vou gostar disso porque meu pai gostava, minha mãe gostava. Então, a tua carne já tem o gosto dela. Porque é a carne do pecado. Ela tem suas qualidades ruins. Não tem como você largar dela, do erro da carne, sem ter uma relação íntima com o Espírito Santo. E isso tu só consegue através da oração. A intimidade com o Espírito Santo vem pela oração. Vem desse relacionamento. A palavra vai falar. Mas tu, quando orar, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê. Reparou aqui? Você ora em secreto. E teu pai, que vê. Ele não ouve. Ele vê. Em secreto, ele vê. Mas espera aí. Ele está falando de secreto. Então eu não vou abrir minha boca. É aqui, é eu aqui, ó, com ele falando, ó. Ele vê. Ele não ouve. Porque ele está te pedindo para você começar a orar. Em secreto. Teu pai. Ele vê. Se ele falasse ouve, era uma contradição. Mas ele está te recomendando orar em secreto. E teu pai, ele vê. Ele vê. Ele vê. Então ele está recomendando você nessa noite parar de abrir tua boca. E não é só de orar falando, não, em voz alta, não. É de ficar contando a tua vida para as pessoas também. Para falar dos teus sonhos para os outros, dos teus projetos para os outros, das suas intenções para as pessoas. Achando que são tuas amigas, achando que são teus amigos. Fala em secreto. O que tu quer fazer, o que tu está planejando, fala aqui em secreto. Não abre tua boca. Fala aqui. Para de ficar abrindo tua boca para todo mundo. Fala aqui. Teus projetos, teus sonhos, fala aqui, em secreto com teu pai, que vê. Ele não ouve, ele vê. Te recompensará em público.
Você consegue entender isso? O que é recompensa? Imagina você ser recompensado naquilo que você quis, pediu. É lindo. Normalmente a recompensa vem quando nós fazemos algo para alguém, para o outro, e o outro gosta, nos dá um abraço de recompensa, nos recompensa com alguma coisa. Mas nesse caso, você não tem nada, não tem como possuir, não tem para onde ir, não sabe o que fazer, e você vai, ora em secreto. E a palavra está falando que o Senhor que vê tudo, te recompensará de público. Então você busca o que tu quer e ainda é recompensada. Recompensado, porque fez tudo certinho. É brincadeira? Esse Deus é ou não é misericordioso? Tá bom. Elisângela, seja bem-vindo, criatura. Deus abençoe, Elisângela. Elisângela, para quem não sabe, é a criatura, viu? Essa simpaticíssima pessoa aí, que está dando aí uma boa noite, graça e paz. Muito bom. Deus abençoe. Viu, Elisângela? Receba esse abraço caloroso dessa simpática Drica Torres, tá bom? Esse abraço aí de cortesia cristã. Tá? Elisângela, a Drica tá te recebendo aqui, tá? Com todo o amor, toda a cortesia que lhe cabe, tá bom? Deus abençoe, tá? Fique à vontade. Opa, aí sim, viu? Aí é empatia pura, tá? Aí fica bonito o chat assim, desse jeito aí, né? A rolagem fica linda, tá bom? Vamos lá. A palavra vai falar. Eu vou beber uma aguinha. Meu Deus, esses corações ficam subindo assim, eu fico pensando na pessoa que fica fazendo isso. Tá bom, vamos lá. E orando, não uses de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Eu não estou aqui para falar de religião de ninguém, de maneira alguma. Elton, meu amigo, o homem do cacau, chegou. O Elton. Deus abençoe, Elton. O homem do cacau é o Elton. Na safra dele aí, quem quiser um chocolate é só encomendar com o Elton. Deus abençoe, Elton. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, fique à vontade, tá bom? Arrasta aí a cama box pra cá, ou com uma Drica, traz a rede. Traz a rede pra cá, tá bom? Tá bom, vamos lá. E orando, não use de vã repetições. Quando você for orar, não é bom você ficar repetindo. Eu sei que no momento de uma oração, normalmente é uma necessidade, é uma causa, é uma viagem, é uma doença, é família. É difícil. E por ser difícil, às vezes nós queremos repetir para ver se o Senhor ouve mais rápido. Mas Ele é um Deus todo-poderoso. Antes de você falar a tua oração, Ele já viu dentro de você a necessidade. Ele já sabe. Não é necessário você importunar Deus repetindo aquilo que você deseja para a sua vida ou para a vida de outra pessoa, porque Ele já sabe todas as coisas. Ao contrário disso, é interessante que você coloque sentimento puro e sincero em cada palavra. Não interessa se são 5 palavras, mas tem que ser de um coração sincero.
verdadeiro, com lágrimas, com palmas. Não interessa, é uma oração rápida. 5 palavrinhas, 10 palavrinhas, aquela necessidade, sabe? Lançada, cheia de sinceridade, cheia de confiança de que Deus vai agir diante de um coração sincero, que reconhece em Deus o seu socorro, sabe? Sem repetir nada. Você vai sentir imediatamente uma visitação, um choro involuntário. Isso se chama virtude do Espírito. Ainda não é o selo com promessa, mas já é a virtude do Espírito. É da pessoa de um coração sincero, pronto, que quer verdadeiramente ter uma relação com Cristo e que confia nas suas bem-aventuranças. Então, não repita palavra alguma. Não insista com as mesmas palavras. Seja objetivo, porque a palavra diz que muitos pedem mal, para gastar mal. Camarada pede um carro para ir para o trabalho, para ajudar a família, para ajudar a igreja. Daqui a pouco, mete-lhe um vidro fumê. Troca a mulher de 50 por uma de 30. O cara quer ir para a igreja, quer ir para o trabalho, pega uma moto. Troca a mulher de 30 por uma de 16. Pede mal para gastar mal. E se o senhor não der, faz das tripas o coração, vai lá, se endivida, pega um carnezão desse tamanho, ainda não é a hora, não é o momento, e acaba sendo corrompido pelo seu próprio desejo. Mas não é de Deus, irmão. Poxa, mas você não viu que o desejo de Adão, Deus deu. E olha o que deu. Desejo é desejo. Desejo é desejo. Não adianta. Se você não cuidar, não vigiar, ele te corrompe. Ele te corrompe. A única coisa que não corrompe o ser humano é a caridade. Paixão corrompe, amor corrompe. Caridade não. Amar o próximo também não. E amar Deus sobre todas as coisas também não. O resto tudo corrompe. Tem pessoa que ama o cara mais do que a Deus e que os filhos. Ama a mulher mais do que todo mundo na terra. É capaz de matar e morrer. E se ela largar ele, pode conferir lá no jornal e nas primeiras páginas policiais. Corrompe. Agora, se ele amasse Deus sobre todas as coisas, naquela separação, ele não faria aquilo. De maneira alguma. Se você ama Deus acima do cara que você está, você não se corrompe com o amor dele. Você está com Deus. O que é teu está contigo. O que é teu não vai embora. O que é teu não te larga. Ah, que essa gravata é minha. Está aqui. Se não fosse, não estaria. Tu acha que eu vou atrás? Vou nada. Vou nada. O que é meu está comigo. O que é meu não me deixa. O que é meu não me larga. O que é preparação de Deus não vai embora. Ah, eu vou orar para voltar. Para. Se é de Deus, nunca tinha saído. É de Deus, nunca teria ido embora. Mas separação por gênio não vale. Ah, ela é difícil, tem um temperamento difícil. Ah, ele é difícil, tem um temperamento difícil. A Bíblia não dá margem para ninguém se separar por conta de temperamento, por conta de gênio. Só se o cara trair ou a mulher trair. Por gênio, a Bíblia não aceita a separação. Porque você não vai encontrar um cara perfeito na face da terra. Também não vai encontrar uma mulher perfeita na face da terra. Não tem jeito. Você tem que entender uma coisa. Um é a panela. Ou ele ou ela. Um é a tampa. Ou ele ou ela. A tampa serve para quê? Para cobrir os alimentos. Para dar suporte aos alimentos. E receber a caloria. Mas quem dá a pressão no negócio?
Quem é a tampa aí no negócio aí? Que dá pressão, mas que também não deixa explodir. Tem a válvula de segurança. Se for igual, como é que uma panela vai fechar uma panela? Pô, do teu jeitinho que você quer mesmo. Como é que uma tampa vai fechar outra tampa? Dois bicudos, é bicudo, é dois bicudos, será que se beija? É os opostos, é os diferentes que se atraem, que se combinam. É isso que dá certo. É essa coisa aí. Não existe harmonia em nada. É o diferente. É o diferente. A minha esposa, se eu fosse olhar os defeitos dela, já não estaria mais com ela. Mas de um jeito estranho, especial. Os defeitos dela me empurram mais para perto. Vai explicar isso aí. Não entendo. Aí você vai perguntar, mas é amor que o Senhor sente por ela? Eu vou te falar, o dia que tu souber explicar o que tu sente pelo teu parceiro, então não é amor. Não é amor. É outra coisa. O único amor na face da terra que nós conseguimos explicar é o amor de Deus para com a humanidade, que deu seu único filho por amor. Olha o nome. Amor. É dar o único filho pela humanidade. Por amor. Amor. Esse é o único amor que eu compreendo, que eu entendo e eu sei explicar. Agora o meu com a minha esposa eu não sei. E o dia que eu souber, então aí acho que acabou tudo. Se você sabe explicar o que tu sente pela pessoa que está do teu lado, tem algo errado. Então isso não é amor, é outra coisa. É outra coisa. Não é amor. Porque amor não se explica. Não se explica, você observa. A coisa tem qualidades. E tem defeitos. E tudo junto é uma delícia. E tu não sabe explicar nada. Quando tá ruim, tá bom. E quando tá bom, você dá um jeito de ficar ruim. E ainda assim o grude. E tu não explica nada. Você fica longe por um tempo, com vontade de estar perto. E quando está perto, não quer largar nunca mais. Ficar com raiva é combustível para aumentar mais ainda o sentimento. Ficar com raiva é pior, parece que a coisa aumenta. Irmão, tu tá falando de oração? Tô. Material espiritual. Oração é relacionamento. Você se relaciona com um homem e não se relaciona com Cristo. No doa alguns minutos para falar, para se relacionar com Ele, no interior do teu aposento, como disse aqui a palavra, e fechar a porta e falar com Ele. Você fecha a porta, ou às vezes nem fecha, para falar com o teu cônjuge. E se relaciona com ele. E não tem pudor, é nu, é nua. E como é que é com Cristo? A palavra vai falar. Não vos assemelhes, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que em vós é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. É glorificar o nome de Deus. É exaltar o nome de Deus. Assim como você fala bem
do teu marido para tuas amigas, fala bem da tua mulher para alguma outra pessoa, exaltando ela, exaltando ele de uma forma ou de outra. Irmão, tá falando de oração? Tô. Santificado seja o teu nome. Eu estou me relacionando com Deus. Eu vou santificar o nome dele, engrandecendo o nome dele, nunca diminuindo. Nessa relação, eu faço isso. Tá falando de oração, irmão? Tô falando. Nunca botando para baixo, é sempre botando para cima, é sempre santificando. Porque a mulher santa, quando ela busca, ela santifica o homem que não é. É bíblico. O cara pode ser o que for. Você está buscando? Pois a luz está entrando na sua casa e está entrando nele. Você que não está percebendo, não está tendo a paciência necessária. Você não tem que cobrar nada dele. Você tem que fazer a tua parte e deixar que o Espírito Santo, que é que convence ele do erro. Não é você que convence ninguém do erro. Se você for esperar convencer ele do erro, tu vai passar mal, tu vai separar dele, tu vai sair fora, vai chutar o pau da barraca, tu não aguenta o tranco, deixa para o Espírito Santo, sai você desse campo. Você não foi talhada para isso. Abrace, ame, respeite, dê carinho. Você não escolheu a pessoa para viver com ela? Tolere seus defeitos como eu tolero os teus. Tá falando de oração? Tô. Tá falando de relacionamento com o Espírito Santo? Tô falando disso aí. Só que eu tô usando parábola. Eu tô usando o relacionamento de um homem com a mulher com o relacionamento de Deus para com o servo, para com a serva. E eu acho que tá dando certo. Eu acho que tá dando certo, tá dando bom. Eu acho. Eu tô aprendendo muito. Tá doendo, mas eu aprendo. Ou você pode melhorar ele. Você pode melhorar ela. Com a sua fala. Você vai arrumar encrenca, vai arrumar problema. Você não foi talhada para isso. Sai daí, deixa com o Espírito Santo, porque você tem a propriedade de superabundar em meio ao erro? Ou você vai condenar? Vai ficar falando? Pois o Espírito Santo tem a propriedade de andar com a mulher e com o homem, pecador. Você não tem. Sai fora. Para de falar. Para de pôr na parede. Deixa que o Espírito Santo vai ajeitar ele, vai ajeitar ela. Não é você que faz a obra. Quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do erro. Você não convence nem você. Imagina se vai convencer ele, vai convencer ela. Não convence, poxa vida. Para com isso. Você está desmoronando o teu relacionamento. Está acabando com o teu casamento. Com a tua relação com essa pessoa aí. Para com isso, poxa. Quer ter um relacionamento pleno? Ore. Tenha um relacionamento com o Espírito Santo. E os dons da paciência vai cair no teu coração. Os dons de pacificar. Os dons de apaziguar. Os dons de paz. O dom de tranquilidade. O dom do entendimento. Nada de subir no cavalo da razão como você anda subindo. Cavalgando no 3x3 aí dentro desse cômodo aí. Querendo sempre... Numa relação não tem ninguém certo. Numa guerra entre dois que se diz que se ama. Bater no peito e falar não que eu tô certo. Você tá perdendo. E campo. Perdendo campo e a pessoa. Tem momento numa relação, quem diz que ama, que gosta de verdade, é melhor sair errado. Só para ser feliz mais um dia. Porque felicidade a dois
Não se compra na farmácia nem em supermercado. É dando o braço a torcer. É saindo de cima do cavalo da razão. É engolindo em seco para ser feliz. Se a tua visão está mais aberta, é você que tem que dar o braço a torcer. Se você tem mais sal, é você que tem que dar o braço a torcer. Se você tem mais luz, é você que tem que dar o braço a torcer. E o outro lado lá vai ficar assim, poxa, eu errei com a pessoa. E a pessoa está assim comigo. Brasa sobre a cabeça dela. Brasa sobre a cabeça dele. A luz que está em você é que vai convencer ele, vai convencer ela do erro. E que ela tem que mudar, ele tem que mudar. Tem que ir pelo caminho que você está indo. Não é a tua fala, não. É o teu comportamento. Porque a tua fé sem a tua obra não adianta nada. Você está usando a fé, mas a tua obra está para trás. Comece a agir com os dois, a fé e a obra. A obra é comportamento, é exemplo. Não adianta falar dizendo que tem fé e machucar o coração do outro. Você não vai arrumar nada com as tuas palavras, com o teu pensamento. O teu pensamento e o meu só destrói. O único pensamento que agrega é do Espírito Santo, é a palavra de Deus. O que tu acha não soma nada. Porque do outro lado tem uma outra cabeça que pensa também. Que tem razões também. Tem motivos também. Tem traumas também, como você também tem. A tua armadura não cabe na pessoa lá do outro lado. Teus exemplos, a tua vida que tu passou, não adianta. Você tem que usar a palavra. Irmão, você está falando de oração? Tô. Você não percebeu, não? Oração é relacionamento. Como é que é teu relacionamento com Deus? Como que funciona? Não é com a oração? Não é com a oração? A oração não é uma conversa? Você tem um lugar especial para conversar com o teu marido? Você fecha a porta? Você tem um lugar especial para conversar com o teu esposo? Você tira um tempo. Ó, fulano, eu quero conversar com você. Final do mês, normalmente, esses papos. Né? Final de mês, fechar as contas, não é isso? Cartão de crédito, água e luz, prestação disso, boleto daquilo. Ah, eu preciso falar contigo, nós precisamos conversar. Nós precisamos sentar para conversar. E com Cristo é como? A gente tira um tempo para conversar? A palavra está falando. Entra no teu aposento. É relacionamento. Fecha a porta do teu quarto. Não é para fazer sexo igual você faz com o teu cônjuge, não, teu parceiro, tua parceira, não. Fecha a tua porta. Lá naquela cama de 3 mil reais, lá, 4 mil. O assento de 700 reais, 1.000. É ficar ali, quietinho, no silêncio. É no secreto. Sem palavras. Se relacionando. De público, o Senhor vai trazer tudo que você pensou lá dentro do teu quarto. Não estou falando de oração. É ou não é oração isso aí? A palavra vai falar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome.
Quando eu falo, Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, é de uma consideração maior, santificar esse nome que está acima de todo nome. É de ter essa certeza de que Ele é Deus. E não só Deus, mas Ele está na condição de meu Pai. E como todo pai, a minha relação com Ele é de um filho. É de um filho que entende que está na terra e de que não é nada. E que Ele é tudo, que está no céu. Então, santificado seja o teu nome. Ou seja, me suporta porque o Senhor é Deus. A palavra vai falar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ponto, vírgula, eu vou beber água, que isso aqui vai dar pano. Não corre não, correu. Correu, não corre não. Muito obrigado pelo Hatme. É a Nilza. Deus abençoe, Nilza. Bom, isso aqui vai dar pano. Vamos lá. Nilza, fique à vontade. Deus abençoe. Muito obrigado pelo Hatme. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade, tá bom? E receba aí o seja bem-vindo aí de todos nós, tá bom? Como igreja que somos aqui reunidos nessa pequena célula virtual, tá bom? Seja muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique à vontade, tá, Neuza? Tá bom, vamos lá. Venha o teu reino, vírgula. Quando a palavra, quando a oração, amém, amém, Neuza. Quando a oração, palavra de oração, é isso aqui. Quando a palavra de oração fala, venha a nós o teu reino. O que isso significa, Neuza? O que isso significa, Drica, Elisângela, Elton, Wilson, Norberto, Lúcia? O que isso significa? E venha a nós o teu reino. Vamos lá. Eu estou orando Pai Nosso e eu estou falando, venha a nós o vosso reino. Agora, o reino de Deus vir, o meu tem que sair. Porque aonde a mulher está reinando, o reino de Deus não entra. Deus abençoe, Drica. Aonde o homem está reinando, o reino de Deus não entra. Então comece a entender o Pai Nosso e o significado que ele tem na nossa vida. Venha a nós o vosso reino. O meu reino tem que acabar. O meu reino tem que ser abolido, destituído de mim mesmo. É ele que tem que reinar no homem e na mulher. Falar de reino é dizer que ele vem com toda a sua autoridade, com todos os seus mandatos ou mandatários, porque o céu está à disposição dele. Legiões de anjos estão à disposição dele. Quando o reino dele se faz presente em você e você deixa de ser o teu eu, o controlador do reino, e agora é Deus controlando tudo, os anjos estão ali para te servir. Porque se ele está assentado em ti, o reino dele está presente dentro de você. Então tudo que for bom para você, os anjos que estão a serviço desse reino, que está sobre tua vida, estarão trabalhando por você e por mim. Mas não é assim que acontece. A pessoa ora esse Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, de boca para fora. Ele pede para o reino de Deus vir sobre a vida dele, mas continua reinando, fazendo o que quer, a hora que quer, no momento que quer, indo por caminhos que Deus não mandou, não autorizou, fazendo, planejando, projetando,
vislumbrando o que quer. Porque em um reinado, quem manda é quem está no assento. Quem manda é quem está no trono. Se o reinado veio sobre a pessoa, no Pai Nosso, quem deveria reinar é quem está ali, no trono, que é Deus. Mas é a pessoa, é o umbigo da pessoa que toma a decisão, que fazem as coisas. E ainda diz que quando quebra a cara é o inimigo. Você tem que entender que Deus não é com fracassado, com fracassada. A pessoa sai na frente e fala, Deus, vai comigo. Deus não é meu empregado, não é seu empregado, para você sair na frente e falar para Deus te ajudar. Como que Deus vai te ajudar se Ele sabe que lá tu vai quebrar a cara? Por que você não orou antes, não falou, Senhor, o seu reino está instalado em mim, faz a tua vontade. Nisso não há decepção. Se não acontecer, é porque não é a vontade do reinado instalado em tu. O reino dele está sobre tua vida no Pai Nosso. Foi você que orou assim, venha a nós o vosso reino. O meu reino saiu fora. Agora é o reino dele que está sobre minha vida. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estamos falando de oração ou não? Eu acho que nós estamos falando de oração. Já não vivo mais eu, já não reina mais eu, já não dou pitaco mais. Agora é Ele que está aqui, entronizado em mim. É quem fala. É quem dá as coordenadas, é quem aponta o caminho, é quem não me deixa errar, é quem faz os editos na minha vida. O reino dele está sobre a minha vida agora. É Ele que manda em tudo. A palavra vai falar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a minha, a tua. A vontade dele. Mas muitos estão orando Pai Nosso e estão esquecendo que a vontade é dele. Imagina você, um reinado, em que você é servo desse reino, e você, ao invés de esperar o rei tomar a decisão, você sai na frente. Será que o rei se agrada disso? Esse é o Pai Nosso. É como orar. Ou talvez não, com certeza é o sentimento que falta quando nós oramos. É a confiança, é a interpretação da oração, que não está entranhada na gente, porque nós não temos conhecimento. Nós não conhecemos o profundo dessa oração. De entender que o reinado dele veio sobre a vida da pessoa, agora é a vontade dele que vale, não mais a minha. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. Então, quando fala na terra e céu, fala que a vontade dele é suprema. Não interessa. Arley, Deus abençoe. A vontade dele é suprema. Quando fala de céu e terra, é suprema. Então, se a vontade dele é suprema, ele é muito tolerante. Muito tolerante, muito misericordioso, porque quantas vezes eu mesmo já passei por cima da vontade dele e quebrei a cara. Então isso mostra a misericórdia dele comigo e com você. É de você não poder comprar uma coisa, você vai lá e compra e se dá mal. É de você não poder ir lá fazer, você vai lá e faz e se dá mal. Mesmo tua consciência, ele tendo buzinado lá, não faça isso, Norberto, não faça isso, Drica, não faça isso, Arley, não faça dessa forma, Elisângela, não faça assim, Edson, Wilson, não faz desse jeito, Norberto. Ainda que ele falou, você foi lá e foi fazer. Aí você quebrou a cara e falou, foi o diabo. Não foi. Não foi o diabo. Foi as tuas escolhas, foi a tua atitude. Foi de você não deixar o reino que você orou, que viesse sobre tua vida, tomar as decisões, trazer as coordenadas, trazer o melhor caminho. Eu estou falando do Pai Nosso, poxa vida. Eu estou falando do básico que o crente tem que conhecer, o crente tem que saber, o crente tem que se guiar por isso aqui. Isso é o A e o AU
da oração do cristão. É na hora do aperreio, não posso falar assim, é da necessidade. Eu não tenho nem palavra para orar. Eu vou para o Pai Nosso e oro com todo sentimento, com toda a minha alma. Mas nisso eu entrego minha vida na mão dele. Já não vivo mais eu agora. O que acontecer está na mão de Deus. Para o bem ou para o mal, está na mão dele. É o Pai Nosso. É a oração da unção. Ou morre ou vive. Ou cura ou mata. Você já ouviu falar da unção? O Pai Nosso é isso. Você está orando o Pai Nosso e acha que é qualquer coisa? O Pai Nosso é a mesma coisa de você estar doente em um hospital e recebe um diagnóstico ruim. E aí você chama o pastor para orar. Ele vai lá te ungir para a vida ou para a morte. E te deixa na mão de Deus. Morreu, a família vai falar, não, o Senhor guardou. Viveu, o Senhor curou. É a unção, é o Pai Nosso. É a vontade de Deus. É a pessoa se lançar aos braços dele, é o Pai Nosso. Se não deu, é a vontade do Pai, ele não quis, não é para agora. Se deu certo, louvado seja Deus, foi a vontade dele. Glória a Deus. E assim não tem tanto crente decepcionado com Cristo e com os profetas, que ficam trazendo aí a cesta básica da alegria. Casamento, o carro, casa, chave, portas abertas, emprego, não sei o quê. Aí não dá certo. Aí diz que o profeta é isso, é aquilo, é aquilo outro. Aprenda a confiar na tua relação com Cristo. Orando, aprendendo a orar, a se relacionar, como você se relaciona com as pessoas. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. E a tua oração é o veículo para esse relacionamento. Entenda isso. Para de fazer as coisas erradas. Fica aí multiplicando palavra. Deus já sabe o que tu precisa. Ora o Pai Nosso. Se tiver algo mais, espontaneamente vai sair depois do Pai Nosso. Mas ora o Pai Nosso. Procura orar o Pai Nosso nas emergências, nas necessidades. Nas necessidades extremas, nas emergências, o Pai Nosso é tudo. O Pai Nosso é a oração do 100%. Está tudo contido ali. O Senhor Jesus Cristo, ele resumiu, sabendo que o ser humano é falível. O ser humano, ele tem preguiça. E na hora da luta, ele perde a força. E o Pai Nosso é uma oração que muitos consideram decorativa, decoreba. Não é. Agora isso o inimigo incutiu. Incutir é colocar entranhado lá. Como algo pequeno. Algo pequeno. Porque é algo que já existe. As pessoas acham que se relacionar com Deus eu tenho que estar inventando alguma coisa. Para Deus não tem nada novo. Tudo que você falar, Ele já ouviu. Então Ele criou uma oração perfeita e plena. E Ele colocou essa oração porque Ele está dizendo, eu vou ouvir quando você falar ela. Depois você fala o que você quer, mas ora o Pai Nosso. A palavra vai falar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É a tua vontade e não a minha. As pessoas estão muito assim confusas, né? Elas estão orando, dizendo para Deus fazer a vontade delas. Já começa a oração pedindo errado. Essa oração aqui, eu estou pedindo para Deus fazer a vontade dele. Ninguém quer orar essa oração do Pai Nosso. Porque eu estou pedindo para Deus, seja feita a tua vontade. Ou seja, poxa, eu estou orando porque eu estou querendo. Como é que eu vou orar uma oração dessa?
Mas nós temos que entender que nem sempre aquilo que você quer é bom para você. É a estação própria. É para agora. Ou é para aquele momento que você acha que isso vai te fazer bem. Então o Senhor, Ele está tentando te precaver, te prevenindo com uma oração segura. Te pedindo, deixa na minha mão, cara. Deixa na minha mão, mulher. Eu resolvo para você essa bronca. Eu mostro o melhor caminho, a melhor pessoa. Deixa comigo. Deixa na minha vontade. Se for na tua, tu vai querer o quê? Um molecão. Cortinho assim, ó. Bigodinho. Fininho. Camisa do Corinthians. Ou do São Paulo. Do Palmeiras. Calção. 4 dedos, 5 dedos de cueca, escrito Calvin Klein ou Puma. Lá na batata da perna. Chinelinho havaiano, não se esqueça, branco. Tem pra todo gosto. Tem pra ela e tem pra ele. Fitness, perna de poste. Cabelão crina de cavalo. Top. Mas e aí? A pessoa olha, esse aí. Essa aí. Aí tem um ditado aí que poderia virar provérbio e vir para a Bíblia. Quem vê cara não vê coração. Poderia virar um provérbio isso aí. Poderia estar escrito aqui. Mas é que está com outras palavras. Quem vê cara, fala que a mulher estranha, né? Com seus balagadãs e tudo mais, andando na escuridão. Tem aqui em Provérbios. Eu acho que é em Provérbios. Aí não é a vontade do Pai Nosso. Não é segundo está aqui na oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a minha vontade que vai prevalecer, eu vou me dar mal. Porque eu olho com os olhos e lambo com a testa. Eu vou me dar mal. Vou me dar mal. Não está escrito na testa da mulher que ela é da hora, que ela é legal, é uma pessoa quista e tal, honrada. Não está escrito na testa do cara que ele é assim, assado, cozido, é o príncipe da nossa vida. Não está escrito, poxa vida. É a minha vontade que está prevalecendo. Mas a oração está dizendo, seja feita a tua vontade, não a minha. Na minha vontade eu vou quebrar a cara, poxa vida. Eu vou me arrebentar na minha vontade. Não deu? Foi a vontade do Pai. Deu? É Ele na minha vida. Glória a Deus. Continuo crendo. Porque Ele é fiel. Eu orei, Ele cumpriu. É o Pai Nosso. Agora eu saí na frente. Cresci o olho, cheio de gordura. Aí, pá. Aí vem as consequências. Foi o diabo? Não foi. Foi eu com meu olhão, meu olho gordo. Irmão, tu tá falando de oração? Tô. Você tá percebendo que eu tô falando de oração? Tô falando de oração. É oração, com força. Porque a oração de hoje é a respeito e sobre o quê? Pode olhar. É homem e mulher, é dinheiro, é casa, carro, é porta de emprego, é saúde. É isso aí, essas coisas. Oração é essas coisas. E eu estou falando dessas coisas aqui. E eu estou falando do sentimento top, né?
Porque se você olhar as internet, é relacionamento, é casamento. Esse tá em alta. É isso aí, o problema de todo brasileiro é mundial. Mundial, isso. E isso vem desde Adão e Eva, relacionamento. A palavra vai falar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí, Arley, Lúcia Silvia, Drica Torres. A pessoa ouve isso aqui, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sabe o que ela pensa? Que é uma cesta básica, que é o pão com Toddy, é o pão com um cafezinho Três Corações, cafezinho Pelé, Melita, é a carne, é o contrafilé. Ela acha que é isso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu acho que ela está muito... Acho não, tenho certeza. Está muito longe. E eu creio que tem gente aqui que pensava que era o pão, café da manhã, todos os dias. É não faltar comida todos os dias. Eu penso que as pessoas pensam isso. É uma oração simples que as pessoas têm como decoreba, mas que tem uma importância na nossa vida espiritual terrível. E que se nós não compreender ela bem, nós passamos batido e não recebemos as bênçãos que está nela. As bênçãos estão nela. Você percebeu, a Drica falando, você percebeu que ela está inclusa na palavra? Ela não está em um livro separado. A oração está dentro da palavra. Então significa que é uma palavra de oração. Então ela é profética. Ela liberta, ela cura, ela traz à existência o que não existe. Porque é Cristo instaurando ela, declarando ela, colocando ela para